de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E neste segundo domingo do tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado dos sermões de São Leão Magno Papa, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que o seu rosto se tornou brilhante como o sol, e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos providente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração, com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com as promessas da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor dissera, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E o apóstolo Paulo declara o mesmo, dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. E ainda, vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Entretanto, aos apóstolos que deviam ser confirmados na fé e introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente na presença daqueles 5 homens o que fora dito: será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Que pode haver de mais estável e mais firme que esta palavra? Para proclamá-la, ressoa em uníssono a dupla trombeta do Antigo e Novo Testamento, e os testemunhos dos tempos passados concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam-se mutuamente, e o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu dos mistérios. Porque, como diz João, por meio de Moisés foi dada a lei,
mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Nele cumpriram-se integralmente, não só a promessa das figuras proféticas, mas também o sentido dos preceitos da lei, pois pela sua presença mostra a verdade das profecias e pela sua graça torna possível cumprir os mandamentos. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos, e ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça, ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso, e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza da nossa pobre condição, e se permanecermos em seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que prometeu. Assim, quer cumprindo os mandamentos ou suportando a adversidade, deve também ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai que se fez ouvir, dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse belo texto de São Leão Magno, dos seus sermões, que nos fala daquele acontecimento da transfiguração do Senhor. Quando Jesus, no alto do monte, se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, ficando sua veste mais branca do que a neve, seu corpo transparente, reluzente, e depois aparecem aquelas duas figuras de Moisés e Elias, ali como testemunhas daquele acontecimento. E São Leão Magno lembra de pelo menos duas grandes motivações pela qual Jesus se transfigura diante daqueles 3 discípulos. O primeiro é para servir de conforto para eles, para os discípulos daquela hora. Jesus estava prestes a ir a Jerusalém para ser entregue nas mãos dos anciãos, dos judeus, ser perseguido e morto. Ele sabe que a sua morte da cruz vai escandalizar os discípulos, vai assustá-los e muito. Ele sabe que será abandonado no momento em que ele mais precisar. Ele sabe que fugirão desesperados, com medo de também serem pegos. Por isso Jesus mostra uma imagem antecipada do que se dará com ele. Jesus mostra uma imagem da ressurreição, para que eles se lembrem, depois de passar daquela tribulação, da promessa de que ressuscitariam. Jesus mostra a sua glória, aquela que haveria de se manifestar de modo pleno depois da sua paixão. Então Jesus dá a oportunidade para que aqueles discípulos vejam aquilo que se dará com ele depois da paixão. E que mesmo que tenham medo e que fujam e que se desesperem diante do perigo, tenham a capacidade de se lembrar daquilo que viram e saber esperar com confiança a realização das promessas do Senhor. O segundo motivo, a segunda motivação, que nos lembra São Leão Magno, da transfiguração, é mostrar para os discípulos de todas as épocas, os membros do seu corpo, cuja cabeça é ele mesmo, aquilo que se dará com todos os que permanecerem fiéis à sua vontade e à sua palavra. Aquilo que se deu no seu corpo, a glória que se manifestou nele por natureza, haverá também de se manifestar em nós por participação. Seremos participantes da glória do Senhor.
O corpo transparente de Cristo é sinal do corpo da igreja, que haverá de ser resplandecente também. E cada um de nós ter o corpo resplandecente, porque inundados pela glória de Deus. Também é uma motivação para nós, sabendo que os sofrimentos da vida terrena não se comparam, como lembra São Paulo, nem de longe, àquilo que tem Deus reservado para aqueles que o amam. Então a transfiguração do Senhor lembra a nossa transfiguração depois que terminar a nossa peregrinação aqui neste mundo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, queremos rezar a Nossa Senhora, reconhecer na Mãezinha do Céu a nossa amiga, a nossa companheira de caminhada, e aquela também que, estando na presença de Deus, pode interceder por nós e conduzir a Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um domingo abençoado. Que este dia seja resplandecente, cheio de ressurreição na sua vida. E que você possa ser sinal de ressurreição na vida dos irmãos e das irmãs que você encontrar. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.